Fala, meus amigos, na paz do Senhor Jesus. Aqui é o Leandro Lopes Honório de Oliveira e esse aqui é mais um vídeo da nossa série de Salmos de 1 a 150. Esse daqui é o 3. Hoje é o Salmos 3. 3 que eu vou ler para vocês e depois dizer para vocês o que esse texto está querendo dizer. E eu quero começar falando do título. O título já nos toca bastante, porque olha só o que o título diz. Davi confia em Deus na sua adversidade. Está dizendo que Davi confia em Deus na sua adversidade. Está dizendo que Davi está confiando em Deus eternamente, completamente, sem nenhuma dúvida. Vamos ver o que o texto diz. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Nesse texto aqui, Davi está se entregando completamente ao Senhor. Ele está botando toda a sua confiança nele. Ele está dizendo que os seus adversários negaram ele, dizendo que a salvação não é para ele. Mas em meio a essa dificuldade, essa humilhação, Davi está se entregando, confiando ao Senhor. Porque Davi aqui está dizendo, no versículo 3, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi está dizendo que Deus é o teu escudo, a sua glória e o que exalta a sua cabeça. É o que exalta a sua cabeça. Davi está dizendo que é o Senhor que exalta ele, é o Senhor que protege ele, é o Senhor que transforma ele. E Davi clama, e no versículo 4, Davi clama, diz aqui, ó, com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Davi dizendo que com a sua voz ele clamou e o Senhor ouviu. Porque se a gente quiser ter um bom relacionamento, um diálogo, um relacionamento, uma intimidade com Deus, quando a gente clama, ele nos ouve. Muitos dizem que Deus não fala com vocês não conseguem ouvir Deus. Muitas vezes, mas é porque não clamam, é porque não se entregam completamente, não botam a sua confiança em Deus, não botam o seu coração nas mãos dele. E no versículo 6, Davi diz que não temerei, olha só o que Davi diz, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi está dizendo que em meio, se tiver uma multidão contra ele querendo atacar, nada atingirá ele, porque o Senhor Deus está com ele. Porque o Senhor é a nossa salvação, o nosso escudo, a nossa fortaleza, e que a nossa salvação virá do Senhor. Que é o Senhor que irá nos salvar, é o Senhor que é aquele que já nos salvou através da cruz do Calvário, que nos deu a salvação da vida eterna.
e que mesmo qualquer dificuldade, mesmo se tiver uma arma apontando para nós, nada vai nos atingir. Mesmo que a circunstância possa parecer que esteja disfuncional, que parece que não tem mais jeito que vai nos atingir, não vai. Por quê? Porque Davi confia completamente no Senhor, porque ele sabe que Deus é o teu escudo, a tua fortaleza é a tua salvação. E Davi também bem diz aqui, ó, no versículo 5, ele diz aqui, ó: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi diz que ele consegue fazer tudo, ele consegue deitar, dormir e acordar, porque foi o Senhor que permitiu, porque foi o Senhor que sustentou ele, porque foi o Senhor que esteve com ele em todos esses momentos. Porque tem muitos que não conseguem dormir direito, que não conseguem deitar direito, que não conseguem acordar direito, e que precisam de alguém para dar água, para comer, para fazer as coisas que naturalmente a gente faz sozinho. Porque a gente tem todas as partes do nosso corpo. E tem muitos que não tem. Infelizmente não tem. Então sempre agradeça. Saiba que você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Você não tem nada a reclamar, porque o Senhor Jesus Cristo já nos salvou, já nos tirou da condenação da morte eterna. E mesmo assim a gente não passa pela nossa cabeça, a gente não tem noção do quanto quanto de gratidão a gente precisa ter por isso. Que quanto mais a gente agradece, Deus multiplica. Mesmo se não multiplicar, a tua graça já nos basta. Mas infelizmente tem muitos aí que ainda não conseguem chegar, eles não têm essa mínima noção. Acham que o dinheiro é muito mais importante do que a sua salvação. Então, fica essa dica para você. Sempre agradeça. E confie no Senhor completamente. Não negocie. Não negocie a sua confiança. Entregue. Não tenha dúvida que Deus é poderoso. Não tenha dúvida que Deus é bom. Não tenha dúvida que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. Que o que está nas tuas mãos está completamente seguro. Não há dúvida nenhuma. Não há com o que se negar. Não há com o que ter dúvida. Não há com o que reclamar. Porque o Senhor já nos salvou. Fica essa dica para você. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja com a destra da sua justiça. A gente se vê no próximo vídeo.